importantíssimo, é um blend importantíssimo. Ele, além de promover o sentimento de paz, de segurança, ele combate ansiedade generalizada e crise de pânico, tá? Pela composição dele. E hoje em dia, infelizmente, é uma coisa muito comum a gente ver pessoas tendo crise de ansiedade a todo momento. Então, eu considero ele um óleo extremamente importante, tá bom? Por quê? Voltando à pessoa que fez a pergunta de quem tem câncer, ele tem olíbano. Olíbano é um óleo que é citado na Bíblia, inclusive. Ele é um óleo assim que eu diria o óleo mais nobre de todos os óleos. Ele tem 1000 funções. 1000. Se fosse ficar falando, eu ia passar 3 horas falando só dele. Mas aqui no nosso blend, ele tem o papel de controlar as emoções, de pegar aquele sentimento de paz, de aconchego e trazer, mas numa potência muito alta, tá? Ele trata inflamação, dor crônica, ele protege o coração, ele faz um monte de coisas. Ele faz, inclusive, como eu disse, de as células boas encapsularem as células ruins do câncer, tá? E também os leucócitos, ele faz com que eles se multipliquem. Então, ele é um óleo extremamente versátil. Ele limpa o fígado, ele cuida de hepatite, enfim, 1000 coisas. Eu falaria o dia inteiro sobre ele. Mas aqui ele tá para controlar as nossas emoções, tá? Nesse blend. Então, ele é o óleo que vai fazer aquela tua crise de ansiedade passar, junto com os outros, obviamente, tá bom? A gente tem rosa damascena, que é uma planta muito rara, tá, gente? Não é comum você achar um óleo essencial simples de rosa damascena, só ele, porque ele é raro, então ele é muito caro, tá? O que ele faz aqui? Ele inspira aquela sensação de pureza, assim, de como se a gente fosse uma criança. Sabe aquela criança pura que não tem maldade? É isso que vai inspirar na gente. Amor, paixão, sentimento de compaixão, cura mágoa. Então, tudo isso, ele junto com esse blend, ele faz isso tudo. Entenderam por que eu disse que eu considero ele um óleo muito importante? Porque a gente está falando de problemas físicos, mas a gente tem que tratar os nossos problemas emocionais também. E o Mind in Peace, ele tem esse papel, ele faz perfeitamente, tá? Aí vem o óleo feminino. Esse é um óleo só para nós mulheres. Homens, me desculpem, mas é só para nós. Brincadeira, gente. Ylang Ylang. O Ylang Ylang, ele é antidepressivo, ele é calmante, ele é analgésico, ele é sedativo, ele é relaxante, mas ele trata de TPM, menopausa, cólicas menstruais, isso tudo que é uma coisa que infelizmente nós mulheres temos, os homens nunca saberão o que é isso. Não é verdade? Eles falam que a gente tem, ai meu Deus, está de TPM, mal sabe que por trás de uma TPM tem muitos problemas. E se vocês soubessem esses problemas, vocês nunca mais reclamariam da TPM das suas esposas e namoradas, pode ter certeza. Mas voltando aqui, ele também tem um efeito hipotensor, tá? Às vezes, e isso também é comprovado cientificamente, a pessoa que tem uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico, ela faz com que o corpo dela entenda que aquilo é real e aquela sensação de que ela vai morrer é real. Então, dá arritmia no coração, dá a falta de ar a ponto da pessoa desmaiar. Então, os batimentos cardíacos sobem, a pressão sobe, às vezes dá um problema digestivo mesmo, ela tem diarreia, tem vômitos, isso é real, tá? Então, o Ylang Ylang, ele trata isso. Além de tudo, ele trata essa parte de pressão arterial e de gastrointestinal, tá, gente? Patchouli. Patchouli é muito conhecido para uso em perfumes. Por incrível que pareça, a maioria dos perfumes que a gente conhece tem um patchouli ali no meio. Mas, para que ele serve? Aqui no caso, ele é um óleo que cuida de pele, enfim, isso é um assunto para outro dia. Mas
Aqui ele trata agitação, irritação, insônia, tá? É muito bom para insônia, e aqui no Mind in Peace ele faz esse papel. O estresse, óbvio, a ansiedade. Então, eu diria que qual é o principal papel do patchouli? Aqui, a insônia. A pessoa que ela é muito ansiosa, ela não dorme. Ela tem um problema para dormir. Então, o Mind in Peace seria ideal para pessoas que gostam de meditação, por exemplo. Tá? Também tem ládano. Ládano é muito confundido com láudano. Láudano é uma droga, tá, gente? Não é. Ládano é uma planta que é utilizada para tratar as emoções de uma forma mais forte, digamos assim. Então, ela transforma, por exemplo, você está muito irritado, ela começa a te fazer sentir uma calma para que você saia desse processo de irritação e fique calmo. Ela trata a fadiga, que é uma coisa que muita gente sofre, por exemplo, por vários motivos de saúde. Quem é que não acorda, não tem uma noite de sono boa e já não acorda cansado? Acorda com a sensação de que não dormiu, de que fala, nossa senhora, eu dormi 12 horas e estou horrível. É a famosa fadiga, tá? Ela tem uma série de fatores, pode ser não só físicos como emocionais, mas o ládano vai tratar isso. Então, se você... Ai, meu Deus, quem é? Não posso ver uma criança que eu fico doida. Mas vamos lá. Ela trabalha, então, autoestima, confiança, ela edifica a pessoa, ela traz a pessoa de volta para aquela sensação de segurança. Ela, sabe, edifica a ponto de, calma, você não vai morrer, calma, essa ansiedade vai passar, é isso. Eu já falei da fadiga, né? E ela também traz à tona sentimentos muito profundos. Então, às vezes, quando você utiliza o Mind in Peace, você lembra de alguma coisa que aconteceu no passado e você consegue lidar com isso sem que seja um trauma, tá? Esse é um óleo para quem gosta muito de meditação e yoga, mas eu diria que poderia ser utilizado esse blend junto com Serene em Sleeping Well. Você pinga uma gotinha de um antes de dormir e pinga de outro antes de dormir. Você vai ter uma noite de sonho maravilhoso. E, obviamente, com as cápsulas do Serene também, tá, gente? Não tô aqui para fazer divulgação assim, não, vamos fazer venda casada, vamos utilizar... Não é isso. É só para dizer que realmente funciona. E que uma coisa junto com a outra, tá? Eu não falei, mas, por exemplo, se vocês não tiverem o óleo carreador e já tiver o óleo essencial e quiser hoje, fala assim, não, eu tenho um blend aqui do Serene, eu queria tanto fazer uma massagem aqui, pode usar no creme, tá? Pode usar no hidratante que você tem em casa. O óleo carreador, ele funciona muito melhor, obviamente, porque ele é livre, ele é feito para isso, tá? Então, ele chega no sangue muito mais rapidamente. Mais um creme que você tem em casa, mesmo ele tendo fragrância e tudo mais, ele vai fazer o mesmo efeito, só que ele vai demorar muito mais. Ele vai demorar meia hora, 40 minutos, uma hora. Mas para deslizar e para tirar aquela tensão e para, sabe, a massagem, pode ser também, tá? Caso vocês queiram e tiver uma luva de silicone, por exemplo. A luva de silicone tem óleo de amêndoa. Então, a luva de silicone seria uma boa, tá? Porque o óleo de amêndoa já está ali presente. E ele vai fazer chegar no sangue mais rápido. Pode passar. De novo eu esqueci a tela, né? Agora chegou no meu queridinho. Eu vou dizer para vocês por que é o meu queridinho, gente. O Breathe Well, como o nome já diz, ele é para você respirar melhor, para você ficar melhor. E quem que a gente não conhece nessa vida que não tem rinite, sinusite? Nossa senhora, aqui em casa eu fiz o teste, tá? Por isso que ele virou meu queridinho. A minha filha tem um problema gravíssimo de rinite, a ponto dela espirrar assim 50 vezes seguidas. É uma coisa, ela perde fôlego. Então, isso desde quando ela é bebezinha.
E foi por isso que eu conheci os óleos essenciais. Esse foi o motivo. Porque eu dizia, não é possível, ela toma todos os medicamentos do mundo e nada cura. Ela tomava cortisona e não adiantava. E aí, quando chegou aqui em casa, eu olhei e falei assim, vem aqui. Eu esperei um pouco. Ela levantou, ela tem alergia a tudo, tá? Pólen, pelo, pó, ácaro, o que vocês imaginarem. Quando ela começou a espirrar, aí eu fiz, filha, vem cá. Pinguei uma gotinha na mão dela, aí falei, experimenta e vê se melhora. E fiquei quieta. Meia hora depois eu falei, parou de espirrar, Júlia? Ela fez, parei. Eu falei, melhorou? Ela falou, parou na hora. Eu já tinha percebido, tá? Que ela tinha parado de espirrar. Mas eu dei a meia hora que era para ter certeza se isso realmente iria funcionar. Então, esta belezinha que eu amo, ela conseguiu, eu não vou dizer curar, mas eu vou dizer melhorar 95% da rinite da minha filha. O que para mim já é uma coisa maravilhosa. Então, vamos falar o porquê. Por que que ele tem esse poder? Ele tem eucalipto. Eucalipto, como eu já falei, né, abre as vias respiratórias, asma, bronquite, tudo que vocês imaginarem, até tuberculose. Então, imagina você tratar uma sinusite persistente, uma rinite, abrir os brônquios, enfim, é maravilhoso. Tem lavanda, tá? Por que a lavanda? A lavanda acalma as alergias. Ela tem esse poder também. Então, quando você tem muito, por exemplo, tá com uma psoríase e você tá aquela coisa, ou uma alergia a qualquer coisa que você tenha na pele e tá toda empelotada. A lavanda serve para acalmar junto com os outros óleos, ela acalma e digo até que passa, tá? Se você usar com óleo carreador, ela vai diminuir e vai desaparecer, dependendo do grau, tá, gente? Não, se for uma picada de abelha, a pessoa for alérgica, não vai adiantar. Ela vai diminuir, mas não vai passar, tá bom? A lavanda, então, tá aqui para isso, para poder fazer com que acalmar as alergias e as crises, tá bom? Louro. Louro a gente coloca louro no feijão, não coloca? Todo mundo que cozinha fala assim, vou colocar uma folhinha de louro para ficar gostoso, um gostinho, mas esse não é o foco, tá, gente? O louro no feijão é para ajudar na digestão, porque quem come feijoada acaba ficando super pesado. Então, quando você coloca o louro, você ajuda, ele libera ativos que ajudam a dissolver aquela feijoada mais rápido e você não tem aquela sensação de, nossa, eu comi um elefante. É esse o louro. Aqui, no caso, ele além de ser bactericida, ele é fungicida, ele deixa eu ver o que mais, ele é mucolítico, tá? Ou seja, ele dissolve o muco e faz com que a pessoa expectore, ele melhora a tosse, então ele é expectorante, que mais? Ele é descongestionante, tá? Ele descongestiona aqui toda essa área, principalmente para quem tem sinusite, que é aqui e aqui, ele descongestiona muito bem. Ele é cicatrizante, ou seja, ele tem 1000 funções também, tá? Mas aqui, a maioria para quem tem alergia de pele, ele é muito bom, e, além de tudo, para quem tem essa coisa do muco, de expectorar, tá? De sair, fazer com que isso vá embora, ok? Melaleuca. Melaleuca é um óleo que eu acho que depois da lavanda é o óleo mais conhecido, tá? E divulgado, porque ele é um antibactericida fortíssimo. Então, ele, além das bactérias, além de vírus, além de, por exemplo, micose de unha, micose de pele, qualquer tipo de coceira, alergia, ele trata tudo isso. Ele melhora o sistema imunológico. A melaleuca tem esse poder. Ela poderia estar lá junto com o Fullguard, tá? Mas é que tem outros óleos que fazem a mesma função, então. Mas ele melhora o sistema imunológico, ou seja, quando você está com gripe, que o teu sistema imunológico ele baixa, a melaleuca faz com que ele volte, né? Sempre aumente, tá? Que mais? Afta, dor de garganta, dor, principalmente garganta inflamada. Você pode
Como é que você utiliza para resfriados e gripes? Sempre inalando e passando na área aqui. Ah, eu tô com dor de garganta, pode passar aqui. Pode passar no peito, pode passar ao longo da coluna, tá? Todo o óleo, todos os nossos blends, todos eles. Se você não souber, você tá com problema de intestino, vai, mas é uma dorzinha que você não sabe exatamente onde. Ah, não sei onde é a vesícula, pronto. Eu não sei onde fica a vesícula, mas eu quero passar para poder melhorar. Você pega o óleo carreador, junto com o óleo, pinga e pede para alguém passar ao longo da coluna da sua coluna. Então você não vai conseguir você mesmo fazer, você vai ter que pedir para alguém. Mas você coloca ao longo da coluna, porque a coluna é a base do nosso corpo e ela absorve e a medula faz com que vá para o corpo todo, tá? Então, na dúvida, pode passar ao longo da coluna, inclusive em criança, tá bom? Passa a tela um pouquinho, Márcio. Deixa eu ver se eu errei ou se eu esqueci alguma coisa. O que mais? Olha, o Bridge, ele tem uma função que eu considero, aqui ele está como, não, vou melhorar esta área, certo? Ou aqui o pulmão, no caso de expectorante. Mas eu considero ele um óleo potentíssimo para qualquer tipo de alergia, porque ele tem rosmaninho. Rosmaninho é parente da melaleuca, vou dizer assim. Ele parece a lavanda, mas ele é parente da melaleuca. Em compensação, ele é um anti-inflamatório potentíssimo. E ele tem uma função bactericida absurdamente potente. Então, você pode utilizar para qualquer tipo de alergia, para qualquer tipo de micose, para qualquer tipo de psoríase. Tudo isso você pode utilizar esse óleo em específico. Então, não é só para vias, não, eu vou respirar melhor. Não, você pode utilizar para todas as outras coisas, inclusive espinhas, tá? Você pode utilizar esse óleo no rosto, para poder... eu tô com uma espinha aqui, ó. Eu posso utilizar ele, coloco e passo no rosto. Pessoas que têm pele oleosa, aí vai falar assim, eu tenho a pele oleosa, mas aí eu vou passar, vai ficar mais oleosa. Não. O óleo essencial, se você tiver contato com ele, você vai ver que você pinga ele na mão e se você fizer assim, ó, ele tem um nome de óleo essencial, mas como ele é muito volátil, ele não fica oleoso. Se você utilizar aí no rosto, o óleo de girassol fica oleoso. No rosto, se você for utilizar, é óleo de semente de uva, que ele é mais fininho, tá? Ou um óleo de coco mais fininho. Esses dois você pode, porque aí você vai passar dali 5 minutos, não tem mais óleo no seu rosto. E se você tem uma pele oleosa, ele vai cuidar inclusive disso, tá bom? Olha a versatilidade desse óleo, gente. A gente tá falando de óleo para face, para pele acneica, para cuidar da oleosidade do rosto, alergias de todos os tipos possíveis, micoses de todos os tipos, e, além disso, ele expectora, cuida do pulmão, resfriado, febre, gripe, sinusite, rinite, quer dizer. Ele é um óleo completíssimo. Não que os outros não sejam, tá? Mas esse aqui virou meu xodózinho. Pode passar. E, por último, mas não menos importante, a gente tem o Pure Home. Esse é um óleo que, para quem tem alérgicos em casa, meu caso, ele é indispensável. Por quê? Ele cria uma barreira, ele tem uma limpeza muito profunda em ambientes, em coisas que a gente não enxerga. Por exemplo, quando a gente está fazendo a limpeza da casa, quem tem pessoas que têm rinite, enfim, que tem alguém em casa que tem rinite, sinusite, você não pode utilizar certos tipos de desinfetantes porque piora, tá? Então, você pode utilizar esse óleo essencial, que é o Pure Home, para fazer o seu desinfetante. Ele mata ácaro, que é uma coisa que nenhum desinfetante que vende no supermercado ou nenhum tipo de produto que tenha em supermercado consegue fazer. Então, você consegue só com ele e com água. Se você borrifar no ambiente, ele mata todos os ácaros.
Entende? Então, se tem algum pólen, se tem alguma coisa que está causando aquela irritação, poeira, isso tudo você consegue retirar, tá? Ele tem pinho, por isso que ele é tão potente. O pinho, aliás, toda vez que a gente vai no supermercado comprar um desinfetante, ele é de pinho, né, gente? A maioria. Então, tá aí o porquê. Porque ele tem esse poder de eliminar os micro-organismos do ambiente. Por isso que ele é tão utilizado. E no caso, se você utilizar ele como spray, você consegue fazer com que o ar que você respira esteja livre de ácaros e qualquer micro-organismo que vai fazer mal, tá? Ele limpa absolutamente tudo. Tem limão siciliano, que eu já falei, que eu acho que é um óleo muito versátil, porque ele lá no outro caso, ele tá para fazer um detox do sangue, lembra? Aqui, ele tá para fazer o quê? Ele é antisséptico. Então, ele é vermífugo. Você entende? Ele consegue matar verme. Literalmente, ele mata vermes. Ele é adstringente. Ele é antibactericida. Então, junto com o pinho, de novo, limpam tudo. Que mais? Tem o capim-limão. Lemongrass é capim-limão, tá, gente? O famoso que a gente tem aqui no Brasil. Também, ele é um antibacteriano no ar muito potente. Então, eu vou ensinar depois uma receitinha no final para vocês, para poder utilizar, e é muito simples e, gente, é muito bom. É muito bom. Quem puder, faça essa dupla do Pure Home com o Breathe Well, que você vai acabar com a rinite sinusite da sua casa e das pessoas que vivem nela. Vai acabar. Ácaro, tudo. Tem citronela. Citronela, acho que todo mundo sabe que é um repelente potentíssimo, né? Então, você consegue também eliminar mosquitos e por aí vai. Ele é repelente não só de mosquito, mas de formiga também. Bactericida, ele consegue eliminar fungo, tá? Que é uma coisa muito difícil. Fungo de paredes, por exemplo. A gente olha para uma parede e fala assim, não, aqui não tem fungo, porque ela não está mostrando. Enquanto não mostra aquele mofo, a gente acha que está tudo bem. E não é, tá? Os fungos, eles estão ali presentes. A gente, de vez em quando, inclusive, precisa fazer uma lavagem na parede. Passar um pano para poder tirar todos esses fungos. Porque às vezes é isso, tá? Serve para colchão também. E o coentro, juntando todos eles, que ele ele é poderosíssimo em relação a agente de limpeza. Coentro não é só para comida, tá, gente? Ele tem muitas funções, inclusive medicinais também. Mas aqui no caso, ele faz ele seria um agente de limpeza global. Ele pega todos os outros óleos e faz assim, pronto. Agora a gente vai matar tudo que tem no ambiente. É esse a função do coentro aqui. Ele também é muito bom para pele acneica, tá? Então, o Pure Home, mas eu posso utilizar no rosto? Pode. Você pode utilizar com óleo de semente de uva, tá? E aí ele vai ter um controle de oleosidade muito melhor também, tá bom? Então, eu acho que é isso. Os óleos que nós temos são... pessoas dizem, eu já ouvi dizer, as pessoas falam assim, mas o óleo é muito caro. Gente, eu falei só de 5% do que eles fazem. Então, você imagina o que ele pode fazer para você e para sua família. Quem é que não tem uma enxaqueca crônica e não quer cuidar? Quem não tem um problema de insônia crônica e não quer cuidar? Quem não tem alguém em casa que não tem alguma dor na coluna persistente e que consegue resolver? O uso dos óleos essenciais, se você fizer o uso diário, o uso contínuo, ele vai melhorar, se não fazer com que, de novo, não utilizem nunca a palavra cura, tá? Mas aqui eu vou falar especificamente só para vocês entenderem. Meu pai sofreu um acidente de carro há muitos anos atrás e ele teve que colocar esse passador na coluna, nas vértebras da coluna, de tão grave que foi. E ele sente dores muito fortes, principalmente quando esfria. E ele mora num lugar onde é frio. Então, tem sim um óleo essencial
para isso, e aqui no caso eu mandei para ele o Serene Sleep Well, tá? Porque quando você tem dor, você, obviamente, você sente uma dor, você se contrai, você faz... E quando você faz isso com muita frequência, que é o caso do meu pai, ele fica todo travado. Os músculos da coluna e daqui, fica tudo. Você encosta nele aqui, é duro, que parece uma pedra. Então, o Serene foi para minha mãe fazer massagens nele, fazer massagem na coluna, para melhorar. E as dores dele diminuíram, segundo ele, 60%. O que para mim já é uma vitória, tá? É isso. Falei demais, passei do horário.